Mamileiros e mamiletes, chegou aquela hora gostosa em que a semana estressante está acabando e a gente acaba em grandes estilos, a gente grava juntinhos, sextando eu e vocês, o Mamilos e a Mamilândia. Hoje a gente vem forte, muito trabalhado na polêmica. Porque, gente, o que foi as redes sociais do Mamilos essa semana? Muita polêmica, né, amores? Porque a gente resolveu falar de volta às aulas. E o assunto rende muito pano para manga. Rendeu muitas paixões, muitas emoções. Gente que amou. A maioria esmagadora que ficou confuso. Eu não sabia o que pensar antes do programa e agora eu sei menos ainda. É muito complexo, é muito difícil, envolve uma série de coisas. Difícil realmente fechar um diagnóstico. A gente conversou no programa com a Jane Reolo e com o Álvaro Domingues, personagens polêmicos também, que despertaram paixões na audiência. Fazia tempo que a gente não tinha um Mamilos bem raiz, né, galera? Quero ouvir de vocês aqui, vão deixando o recadinho, o que vocês acharam, vocês gostaram, vocês não gostaram. Eu acho que nesse momento de pandemia tá mais difícil a gente ter peito e mente aberta para escutar quem pensa diferente da gente, né, galera? Dá para entender, porque tem coisa demais em risco. A gente não está falando só de uma opinião, a gente está falando de uma opinião que tem impacto em vida e morte das pessoas, né? Então, obviamente, as paixões se acendem. Hoje a gente vai continuar essa conversa pensando para qual escola a gente vai voltar, o que a gente precisa transformar para que a gente aprenda alguma coisa dessa experiência que a gente foi dragado para, né? A gente não teve escolha. Estamos nessa travessia, mas já que precisamos fazer essa travessia, o que a gente vai aprender? Como é que a gente pode transformar a educação a partir do que a gente viveu durante essa pandemia? Para me ajudar nesse papo, a gente vai receber o Wagner Borja. Ele é licenciado em História pela FEFELESH na USP, ele é bacharel em Direito pela PUC, pós-graduado em Educação Inovadora pelo Instituto Singularidade e é entusiasta da educação. Ele foi professor de História em escolas estaduais e privadas de ensino fundamental e médio, é coordenador de série e diretor do ensino médio em escola particular, até ele assumir a direção do Gracinha, onde ele atua por um projeto humanista e inovador. Deixa eu ver se eu já acho ele aqui, peraí. Aqui, ó, já acho. Peraí que ele já tá entrando. Enquanto isso, eu vou falando para vocês. Olá! Tudo bom, Wagner? Oi, tudo jóia? Travado? Não, eu tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. Você tá me vendo bem, me ouvindo Então tá bem? bom. Tudo jóia, tudo certo. Então tá bom, Tudo peraí, bem, deixa eu estou te ouvindo. centralizar. Então bora, ó, acabei de te apresentar, eita nós, acabei de te apresentar para nossa audiência. Quer falar um pouquinho do Gracinha? Apresenta o que é o Gracinha, que é o colégio que você é diretor hoje. O Gracinha é uma escola que tem 76 anos, fica no Itaim Bibi, faz parte de uma entidade chamada Associação pela Família, que além do Gracinha mantém 2 centros de convivência, um no Jardim Jaqueline e outro no Monte Kemmel, e uma escola gratuita lá no Embu das Artes. É uma escola humanista, uma escola que acredita que é o ser humano que faz o mundo, que o ser humano faz a sua história. E a gente se esforça para que os nossos estudantes saiam de lá fazendo história, fazendo a sua história. Olha, estamos bem precisados de seres humanos, viu, Wagner? Então, eu acho que essa conversa vai render muito pra gente aqui. Só lembrando para nossa audiência, galera, a gente vai ter 3 blocos nessa live, vai ser um pouquinho mais longa. Em cada bloco eu começo com uma pergunta para vocês participarem, mandarem as suas perguntas, as suas dúvidas, enfim, seus comentários. E aí eu converso um pouquinho com o Wagner e no final a gente traz as perguntas de vocês no final de cada bloco. Então, para o primeiro bloco...
primeiro bloco, peraí, vamos articular direito as palavras. A gente vai falar um pouco das nossas perdas, né? Que eu acho que a gente precisa desse espaço para falar do que a gente está sentindo falta. Levanta a mão aí na galera que está assistindo, quem é pai, quem é mãe, porque eu acho que essa é uma grande questão. A gente está acompanhando as aulas dos filhos, eu acho que como a gente não tinha oportunidade de acompanhar antes, quem está isolado em casa. E aí tem uma série de coisas que a gente está percebendo que a gente perde. Então, para vocês, mães, pais, alunos que estão nos assistindo, que estão acompanhando a live, o que você mais sentiu falta nesse período de ensino à distância? Onde é que está pegando para você? Eu tenho uma lista bem grande, viu, Wagner? Mas a gente vai chegar nela. Vamos lá. Antes de entrar em para onde a gente vai, o que a gente vai aprender com esse período, a gente precisa alinhar as expectativas. Estudar para quê? O que a gente quer construir quando a gente manda um filho para a escola? O que a gente quer ensinar para eles? O que a gente quer formar? Qual é o objetivo da escola para você? Uma jornada escolar que foi, galera, deu certo. No final eu produzi o quê? Ju, acho que a ideia de mandar os filhos para a escola, nesse contexto que a gente está vivendo, ficou mais clara ainda, né? A escola é o espaço em que as crianças vão escapando do controle doméstico e vão entrando de verdade na vida social. Ali, elas vão se deparar com a regra que não é a regra para ela, mas é a regra para aquele grupo todo no qual ela está inserida. E, desse modo, ela vai entrando de verdade na sociedade, né? Isso a gente perdeu um pouquinho. Um pouquinho? Além disso, né, a escola é o lugar de você encontrar o diferente, de você encontrar a pessoa diferente, de você encontrar ideias diferentes, daquelas ideias que a gente repete em casa desde o nascimento dos nossos filhos, né? É na escola que ele vai encontrar um mundo mais amplo do que o mundo que ele tinha dentro de sua casa. Bom, esse é outro aspecto que ficou prejudicado. A escola é o lugar do encontro. A escola é onde eu encontro o meu igual também, né? O cara da minha idade, o cara com quem eu vou compor, o cara com quem eu vou atuar. E isso também ficou perdido, né? Escola é o lugar do pátio. Ixi. Transgressão e você sancionado por ela. Mas, bom, esse espaço do sancionar é fundamental na formação das pessoas. É verdade. Eu acho que algumas dessas coisas que você falou não se perdem por completo, mas alguma dimensão delas se perde, né? A gente consegue um pouco no EAD, por exemplo, você está falando do vínculo com o igual. Algum vínculo tem, mas não é mais todo vínculo. A gente consegue ter alguma coisa, mas perde muita coisa. Vamos mergulhar então nessa experiência de ensino à distância. E aí é muito disso que você está falando. A gente sabe que o aprendizado se dá não só na transmissão de informação, a gente tem uma série no B9 aqui, que é o Nada Sei, que fala sobre como é que a gente aprende. E assim, o como a gente aprende não está tão ligado a, olha, eu te passei a informação e agora então você sabe e você se apropriou disso. Tem muito de relação, né? O afeto está muito ligado com esse processo de aprender com essa mágica que a gente, de fato, não sabe exatamente como é que acontece. Do conhecimento estar ali fora, para ele estar aqui e ser meu, a gente não sabe o que acontece exatamente cada passo, mas a gente sabe que um dos ingredientes é o afeto. O que a gente perde, mesmo quando a gente consegue encontrar os amigos virtualmente, quando a gente consegue ver o professor nessa videoaula, o que a gente perde no encontro quando ele só acontece no ambiente virtual? Qual é a diferença? Eu acho que a grande diferença está na questão do calor, do convívio. Ainda que eu esteja no virtual, ainda que eu esteja ali assistindo a sua fala, a fala do meu professor, no presencial,
eu compartilho com o meu vizinho, eu converso, eu troco, e isso se perde. O professor, por sua vez, olha no meu olho, aproxima de mim, fala para mim, né? Ele ouve a minha questão e ele tem a oportunidade de ver o caminho que eu estou percorrendo ali na frente. O digital oferece sucedâneos, né? Oferece substitutos para essa questão, mas essa intensidade se perde. Tem uma... Para falar dessa coisa do que a gente perdeu com a escola, né? E desse lugar da construção da autonomia que a criança e que o jovem vai fazer na escola, uma mãe foi perguntada por uma criança que está no segundo ano, mãe, qual é a primeira coisa que você vai querer fazer quando passar essa história de pandemia? E a mãe falou, eu quero fazer alguma coisa bem legal com você e com a sua irmã. Falou, putz, não vai dar, porque a primeira coisa que eu quero fazer é ir para a escola, e na escola você não pode... Né? Quer dizer, é isso, né? É esse calor e essa intensidade que se perde. É esse aprendizado que eu troco com o colega e que faz com que o meu aprendizado avance, né? A minha troca de saber com o meu vizinho que impulsiona o meu crescimento. Isso vai fazer com que isso faz com que a gente tenha um olhar, tem que ter um olhar atento para aquilo que a gente oferece também no digital, né? Não é qualquer coisa que serve no digital. Eu posso dar enormes aulas à distância, mas para elas terem algum efeito, eu preciso estar atento para coisas que estão para além da tela. Eu acho interessante quão pouco a gente sabe exatamente do que se perde nessa conversão, né, de meio, quando eu saio de um meio e vou para o outro. Eu perguntei para o meu filho que tem 8 anos, antes de fazer, quando eu estava fazendo a pauta dessa live, eu falei, filho, o que você sente falta? E ele falou que ele não aprende igual. E eu falei, ué, mas você está sentindo falta do quê? Me explica melhor. Né? Não é igual, mãe. Aí eu falei, então, mas assim, a professora na aula, ela vai lá e fala, por exemplo, eu estou acompanhando as aulas dele, ela pegou a apostila e leu o texto da apostila e depois fez as perguntas com vocês. Ela faz exatamente a mesma coisa na escola. O que tem de diferente da aula que ela deu virtual e da aula que ela deu? Ela está dando a mesma aula. E ele falou, mas não é a mesma coisa, mamãe. Não é a mesma coisa. Então, eu acho muito legal, assim, porque a gente também não sabe explicar, mas a gente sabe que tem, tá ali. O que se perde nesse meio do caminho? Ela está falando o mesmo texto, ela está fazendo o mesmo exercício depois, ela está conversando com as crianças, ela está olhando para as crianças, ela chama crianças diferentes para participar, ela tira dúvidas, mas apesar da informação ser a mesma, o meio faz diferença. Alguma coisa que é do cheiro, do toque, do calor, da dinâmica que acontece numa sala de aula que muda quando é a dinâmica do digital. Acho que uma parte é disso que eu estava te falando, Ju. É essa coisa de que a aprendizagem ela não é só na relação do professor para com o aluno. A aprendizagem se dá também nas relações com os outros, nas relações com os colegas. E por mais que você, no digital, esteja com eles, com as carinhas ali na tela, essa troca, ela perde intensidade, perde vivacidade. E é por isso que você tem tanta gente nesse momento, tantos alunos nesse momento que desligam a câmera, tantos alunos que têm dificuldade para entrar, para ir, para participar. É verdade que tem aqueles que se encontram nesse momento, né? Você tem alguns que desabrocham nesse novo cenário. Mas o grosso, o que se perde é isso, é essa possibilidade de crescer na troca, que não é só aquilo que o professor diz, mas é aquilo que eu traduzo para o colega, aquilo que eu consigo facilitar para que ele possa ir adiante. Né? Então, acho que essa é uma perda importante. Isso eu acho que também ajuda a responder a próxima pergunta, que é assim, no presencial as crianças tinham mais ou menos umas 5 horas de aula por dia. No digital, a gente percebe que com 3 horas elas já estão super cansadas, elas já estão super dispersas. Qual é a diferença? A aula digital requer mais atenção, mais disciplina, ela cansa mais? Por quê? Primeiro porque ela tem um ritmo e uma intensidade nessa relação aqui que é muito
muito diferente. Na sala de aula, eu olho para o lado, eu brinco, eu mexo, aquilo que parece desatenção e que faz parte do processo dele aprender, né? Então, isso é inegável. Além disso, tem alguma frieza nessa nossa história aqui, né? Sem dizer essas coisas, e a rede que cai, e o barulho que entra. Então, há uma série de fatores que vão minando a nossa capacidade de trabalho. E isso não se dá só com a criança, né? Isso se dá também com a gente, isso se dá também com o adulto. O digital, ele gera na gente um desgaste físico que é bastante grande, né? Por isso é importante. A gente lá no Gracinha fez uma opção clara de reduzir esse contato mesmo via tela. Criar muitas situações para que eles avancem nos seus trabalhos além da tela, né? Para que a tela não seja o único contato, a única conexão dele com a aprendizagem. Muito bom. Eu vou ler alguns comentários aqui. Primeiro, de muito amor para você, a Galince disse: Wagner foi meu professor de história há muitos anos. Que incrível ver ele aqui no Mamilos. Já começa que bom professor é reconhecido onde vai. Se é bom professor, tem que encontrar amor onde vai. Acho que isso é, aqui no Mamilos, é uma delícia. Né? E aqui no Mamilos, né, Ju? Ai, que delícia! A Raquel Casmala, que trabalha com a gente no B9, falando: ai, meus filhos só sentem muita tristeza nesse período de aulas à distância. E ó que fofo, porque ela tá falando dos alunos, os filhos dela. Na sequência, já tem a Nath Fernandes falando: eu sou professora, eu sinto muita falta do calor humano, do olho no olho. Então é dos dois lados que tem essa saudade gostosa também, né? A Maria Buissa também, professora. Sou professora e sinto muita falta de estar com as minhas crianças. Faz muita diferença, mas agora é difícil voltar, concordamos todos. Um outro aluno está se queixando, eu preciso usar 4G para ver a aula. Isso também, a estrutura em casa é uma dificuldade. E aí eu vejo, Wagner, como a gente criou na escola um ambiente propício para o aprendizado. Claro, a gente está sempre criticando isso. Então, na série que eu falei, o Nada Sei, teve uma professora que me marcou muito, que falou sobre como a gente não aproveita o visual da escola para a aprendizagem, né? Então, assim, tem poucos estímulos, a gente poderia usar mais, usar de outras maneiras e tal. Mas com tudo isso, a gente construiu um ambiente pedagógico que é voltado para o aprendizado. As crianças estão tendo que estudar em casa, vira e mexe, eu estou acompanhando as aulas, o professor faz alguma pergunta, a criança abre o microfone e tá o pai berrando num call, porque ele está trabalhando do lado da criança. Como, assim, a gente não consegue escutar o que a criança está respondendo, como é que a criança consegue ouvir a aula e se concentrar e prestar atenção? E isso a gente está falando do topo, do topo, do topo do privilégio, que é aluno de escola particular, de São Paulo, né? Então a gente, se esses alunos não têm um ambiente propício para estudar em casa, imagina quando a gente está falando de todos os alunos do Brasil, né? É bem complicado. A questão, esse momento da pandemia explicita essa enorme desigualdade na qual a gente vive, né? Torna público essa enorme desigualdade. O grosso dos nossos alunos tem acesso a 4G, enfim, a esses recursos tecnológicos. Mas uma parte importante deles disputa o computador com o irmão mais velho, com o pai, com a mãe, que estão trabalhando todos em casa, que estão produzindo todos ali. Agora, você imagina como é isso em outras comunidades, né? O grupo do Gracinha, uma das questões que aparecia para a gente, e uma das grandes preocupações que a gente tem, é com a terceira série do médio, que está vivendo o seu último ano, que é um ano muito especial, né, para a terceira série, e que, enfim, está vivendo de um jeito perdido, né, está perdendo esse ano, porque está perdendo o convívio, está perdendo esse momento em que eles são os grandes, em que é o momento de brilho deles na instituição, né? E eles encontraram um jeito interessante, junto com os professores, de produzir materiais de preparação para vestibular voltados para comunidades
que precisem que não tenham acesso aos recursos que nós temos lá na escola. Então, são eles produzindo coisas para disponibilizar para os nossos amigos dos centros, enfim, para pessoas por aí. Esse projeto está nascendo, está se desenvolvendo, mas é um jeito deles usarem essa oportunidade em que fica tão explícita a diferença para tentar, de alguma maneira, se sentir reduzindo e atuando de um jeito que minimize esse problema que é um problema de país, um problema de toda a nossa sociedade. Ó, eu vou continuar com 2 depoimentos. Olha que legal como a gente tem essa... Não existe unanimidade, isso é muito legal, né? Perspectivas diferentes. A Tatiana Ruiz fala assim, a minha filha diz que não quer voltar, porque segundo ela, em sua sabedoria de 7 anos, o tempo de aula é mais bem aproveitado. Então perceba, uma criança de 7 anos que fala, não, tá ótimo, beleza, a aula tá super eficiente. Na sequência... A Nath Fernandes já vem falando assim, eu sou professora universitária e é notório quão difícil é manter a atenção. Então, perceba. É difícil, gente, é difícil. E ó que bonitinho, a Laís falando, o Caio, que é o filho dela, está engajado nas vivências online, mas com muita saudade da escola. Hoje quis ir buscar o material só para entrar no pátio do Gracinha. Então, isso também, né? O cheiro da escola, gente, a escola que meu filho estuda, assim, tem sempre uma música gostosa quando a gente chega lá, o ambiente, todo o trabalho deles fica exposto. Então, a escola em si é uma galeria. Então, você está imerso nas descobertas das crianças e dos alunos o tempo inteiro que você está na escola. E está sempre mudando, toda semana está mudando. Então, a saudade do espaço da escola é uma grande perda para a gente nesse momento. Mas nem só de perda a gente vai falar, vamos falar agora dos aprendizados. Precisamos falar de aprendizado. E a pergunta para vocês que estão nos ouvindo é, teve algum horizonte que se abriu para você nessa experiência digital? Que prática, que rotina, que ferramenta que funcionou? Falem para a gente voltar no final do bloco. E aí, eu queria que você trouxesse a sua experiência no Gracinha, Wagner, porque para a gente, a experiência do isolamento no Mamilos quebrou um paradigma que a gente tinha desde que a gente criou o podcast. Então, assim, como a gente coloca na mesma mesa para dialogar pontos de vista, vivências, perspectivas, opiniões muito diferentes, a gente sempre achou assim, olha, tem que estar um olhando no olho do outro. Porque a gente precisa se humanizar. A gente precisa construir um ambiente seguro para a gente compartilhar e conseguir criar alguma coisa muito humana. Então, de jeito nenhum pode ser digital. Tem que ser ao vivo. Só que aí a gente se restringe a São Paulo. E a gente perde uma riqueza, a gente abre mão de uma riqueza muito grande. Na pandemia, a gente não teve escolha. Foi forçado a ir para o digital. E aí, uma vez que a gente teve essa vivência, a gente viu que, cara, não pode ser tão quadrado assim. Não pode ser tão restrito assim. Porque a gente teve a oportunidade, só para dar um exemplo, de ter aqui no Mamilos o Agualusa, que é um escritor angolano. Ele nunca viria para o Mamilos se eu dependesse deles pegar 5 aviões, 4 ônibus, 2 táxis, só para gravar 1h30, compreende? Não faz sentido eu pedir esse deslocamento inteiro. Claro que eu gravar ao vivo com o Agualusa seria muito diferente de gravar digital. Mas se o que eu posso ter dele é o digital, vale a pena ter o digital, entende? O que eu posso dizer é que a pandemia impactou o Mamilos de forma estrutural. Uma convicção que a gente carregava por 5 anos caiu por terra, uma vez que a gente foi obrigado a ter uma vivência diferente. O que vocês tiveram de vivência durante a pandemia, uma vez que vocês foram catapultados para uma experiência digital, independente da escolha? O que deu certo? O que foi Primeiro assim, né? Essa experiência pegou todas as escolas de um modo muito duro. Mas lá no Gracinha, acho que isso foi mais sentido pela gente. Na medida em que a gente se coloca como uma escola do encontro, uma escola do convívio, uma escola do diálogo, uma escola da troca. E aí vem a questão, vem essa questão do isolamento, dos distanciamentos e tal. E
a gente foi descobrindo, na verdade, que, primeiro, as ferramentas digitais, elas podem, elas permitem um olhar dos estudantes que é mais profunda. Ela permite um olhar para o caminho, para o percurso que cada estudante vai fazendo, para as escolhas que ele vai fazendo ao longo do tempo, ainda maior. O que faz com que a gente comece a ter um olhar mais cuidadoso para os processos que esses estudantes vão vivendo. Então, algumas expressões que eram expressões muito ouvidas na escola já há muito tempo, né? Avaliação em processo, né? O caminho individual dos estudantes e tal, que ela pode ter alguns ganhos, sim. Tá Para a gente cortando um foi... pouco, Wagner. Acho que é a... Olha aí, ó. Oi? Voltou? Voltou. Voltou? Voltou? Mas, enfim, Voltou. então assim, as ferramentas digitais permitiram coisas. A expressão dos alunos também, né, a produção e a publicação das suas produções, foi algo que se deu de uma maneira muito interessante. Então, lá no Gracinha, a gente fez, em virtude dessa história do isolamento e do sofrimento que esse isolamento trazia, eles foram capazes de produzir alguns trabalhos refletindo sobre esse sofrimento, sobre esses distanciamentos e os impactos sobre eles. Então, tem um diário de quarentena que os 8º e 9º anos produziram, que foi fascinante, né? Os trabalhos artísticos que foram possíveis de produzir a partir de provocação do digital e que ele vai adiante. Oi? A escola, não, se a casa não é o espaço pedagógico, há muita coisa na casa que pode ser utilizada por eles na produção dos seus saberes, na produção do seu conhecimento. Então, uma valorização desses saberes, dessas coisas que estão na casa, como e assim, muita coisa de arte foi produzida assim, né? O grupo de teatro, os grupos de teatro, que a gente achava que o teatro não vai rolar, né, gente? Essa história não vai ter cabimento. E o grupo de teatro apresentou uma peça, uns monólogos no final do semestre que foram fascinantes para quem pôde assistir. Enfim, então a gente descobriu que a gente se isola, a gente se distancia, mas é possível encontrar caminhos que levam a conhecer melhor os meninos e meninas, a conhecer melhor as suas produções e a encontrar jeitos de mobilizar outras coisas a partir da provocação do digital. Perfeito, muito bom. Deixa eu ver o que o público falou, a audiência aqui. Ó, a Galince disse, sou professora de educação infantil de escola particular e um ponto positivo foi poder sentir a parceria das famílias na aprendizagem das crianças, uma maior proximidade dos pais com a escola. E eu senti muito isso, acho que assim, de novo, foi uma questão de não ter opção, a gente tinha que, porque pelo menos os meus filhos são pequenos, eles não tinham contato algum com o computador. Não sabiam usar o mouse, não sabiam ligar, não sabiam... uma outra educação, né? Eles não tinham acesso a computador. Então, a gente tinha que ligar e ficar com eles durante a aula ali. E aí você percebe qual é o processo, você se envolve mais, você ajuda a mediar, né? Porque acho que nessa falta entre... a professora falando lá distante, ele aqui, e todas essas coisas que a gente falou que se perdeu, a lateralidade com os amigos, o teu pai do lado fazendo a mediação ajuda essas crianças menores a ficarem na aula. Algumas, né? Tem crianças na aula do meu filho que não aceitam que a mãe fique de jeito nenhum, enfim. Mas a gente tá mais trocando, assim. E eu vejo no WhatsApp da escola as mães conversando. Então, assim, gente, não sei o que está acontecendo, o meu filho não está dando conta das aulas, ele chora todos os dias, está muito difícil fazer ficar.
Então, ela achando que o problema era o filho dela. Aí daqui a pouco pipoca outra mãe. O meu também, o meu também, o meu também, o meu também, o meu também. Daí disso sai uma compreensão. Não, então peraí. Não é o meu filho que está com dificuldade com o digital. Não está funcionando. Vamos tentar conversar aqui o que a gente acha que não está funcionando. Aí leva para a escola. Aí olha só, a gente acha que tanto tempo ou dessa forma, dessa maneira, não está funcionando. A reação das crianças está sendo essa aqui. A escola vai lá e traz uma outra proposta. Daí, daqui a pouco as mães já estão. Pô, tá funcionando melhor aqui, tá funcionando melhor ali. Ah, eu fiz dessa maneira. Daí com meu filho funcionou. Ah, eu tô fazendo dessa maneira. Então eu tô vendo muito mais... sinergia entre as mães e das mães com a escola, porque se é muito novo e a gente está tendo que se adaptar ao novo, sem tempo de teste, sem tempo de planejamento, bola rolando e vai que vai, todo mundo tem que trabalhar junto, senão não vai acontecer. E isso eu estou achando realmente que é uma experiência que a gente não pediu, que a gente não se voluntariou para, que foi jogado no nosso colo, mas que está sendo muito positivo, que eu acho que vai trazer uma outra postura, transforma, eu acho, a relação das mães com a escola, dos pais com a escola. O que a gente viveu na escola, bom, primeiro isso, né? A sala de aula ficou aberta e a sala de aula entrou na sua sala, entrou na sua casa, não é? Então isso fez com que o trabalho do professor, o trabalho fosse devassado, né? Completamente devassado por vocês. E as reações dos seus filhos e como é que são os seus filhos nessa... Então, isso fez com que as famílias estivessem mais perto da gente. Mais perto para perceber, de um lado, o trabalhão que se faz, e de outro lado, para conseguir observar as dificuldades. A gente, no Gracinha, viveu exatamente o que você contou, né? A gente leva um susto, adota um caminho, e a partir de construir algo. A gente tem uma relação em que as famílias têm um lugar importante lá, né? A Organização de Pais do Gracinha se reúne mensalmente conosco e a gente tem uma conversa sempre muito, muito produtiva. E nesse momento de pandemia, houve um momento em que, num encontro com um grupo de pais, eu relato que um funcionário nosso, o Pedro, responsável pelo Espaço Maker, recebeu foi questionado se era possível usar o nosso espaço para produzir face shields, máscaras de proteção. E ele perguntou para a gente falou, não, pode usar. O pai que estava conversando comigo saiu de casa, isso era umas 6 horas da tarde, foi lá para a escola, se reuniu com o Pedro e ali nasceu um grupo que criou uma rede que envolveu inclusive outras escolas, que produziu 40 mil máscaras que foram distribuídas para Manaus, para Mato Grosso, para Araraquara, e as famílias foram juntas produzindo. A montagem final era feita em casa com as crianças. Então a gente via criança de 7 anos, via marmanjo do 3º ano do médio, envolvidos e engajados na viabilização disso. Para a gente, esse tipo de ganho é algo que não tem preço. E é uma das coisas mais importantes que a gente precisa preservar. Isso. Eita, Nossa Senhora do Wi-Fi, rogai por nós. E como, enfim, viram como é rico o trabalho e como é difícil o trabalho com as crianças. Ao mesmo tempo, como que colaborando escola e pai, a gente consegue construir mais facilmente essa ponte que os leva adiante. É muito lindo esse projeto, eu fiquei encantada quando eu fiquei sabendo. Eu acho que, assim, na teoria, a gente já conversa sobre escola portas abertas há muito tempo. Só que está todo mundo enlouquecido, não dá conta de fazer isso, não dá conta de viver isso, porque você está sempre soterrado, chega em casa super tarde, está trabalhando demais. Então, o desejo de participar existe, mas não existia esse espaço para a gente fazer. Então, eu acho que forçosamente... Opa! Eita, desculpa, gente. Acho que forçosamente a gente redistribuiu os tempos, a gente reviu os tempos, e aí
pôde viver, da mesma maneira que eu falei do Mamilos, você foi forçado a viver, pôde viver, e eu acho que aí, depois que a gente sente o gostinho de uma coisa que era uma teoria e passou a ser uma vivência, acho que se cria um espaço, uma possibilidade da gente lutar para manter isso na nossa vida. E aí, vamos para os comentários da galera, tem mais comentário aqui. A Tatiana Ruiz falou, houve uma explosão de empatia. Tenho alunos de zona rural e a internet é muito ruim. Mas mesmo assim, as famílias se desdobraram para levar a tecnologia para casa. Eu acho sensacional, é isso, assim, as dificuldades, ninguém vai agradecer por dificuldade, mas uma vez que elas acontecem, elas criam oportunidades para que a gente desenvolva relações, competências, aprendizados que a gente não teria de outra forma, né? Então, também a gente está acompanhando uma série de histórias de superação mesmo, de obstáculo, que é bem peculiar desse momento de pandemia, né? Sim, e acho que tem uma coisa da gente começar a olhar para as famílias, a gente que é escola, e perceber que saberes existem nessas famílias que podem agregar para o nosso trabalho ser mais amplo. Então, aqui que você falou, escola de portas abertas, escola que vai além dos seus muros, né? A gente sempre cultivou essa ideia de que era importante que o nosso estudante fosse além dos muros do Gracinha, fosse aprender fosse aprender pela cidade, fosse aprender pelo país. O terceiro ano do médio vai para a Amazônia, vai para Brasília, enfim. Mas, de repente, você se dá conta que eu não preciso ir tão longe e eu tenho saberes que estão aqui perto e que podem juntos agregar e transformar o nosso fazer. Então, acho que esse é um outro aprendizado importante que essa situação, que esse momento nos ofereceu. Então, vamos para a nossa conclusão aí. Quero saber da audiência, resumindo, o que você mantém e o que você deixa o Rio levar nessa volta às aulas? O que você quer, Ju? Pelo amor de Deus, eu quero o recreio de volta, me devolve o meu recreio, que os alunos estão com muita saudade disso. Mas o que você quer manter? Olha, eu achei muito legal que os pais, né, essa semana, ontem, eu li um livro, todos os dias a professora lê uma história na turma da Nina, minha filha mais nova, de 6 anos, e agora ela está chamando um pai a cada semana para ler o livro, porque muitos pais estão em casa com as crianças, então é mais possível para a gente. Se é digital, e é isso que eu falei em relação ao Gualusa no Mamilos, talvez os pais trabalhando não conseguissem pegar trânsito de 1 hora para ir para a escola, falar uma história 15 minutos e depois voltar. Mas digital daria. O pai tem como estar na escola, ele já está no computador, ele vai conectar 15 minutos e ele consegue estar lá. Então, essas experiências que eu acho muito ricas, entendeu? Então, assim, para Nina ter a mãe falando para os colegas foi super legal. Para a professora ter um convidado toda semana é uma ajuda para ela, é um conteúdo diferente. Então, essas coisas que a gente foi obrigado a se inventar, eu acho que poderiam continuar. Que você me diria que foram os valores que você viu reafirmados com essa experiência de isolamento? Eu acho que assim, o que se reafirma na experiência de isolamento é aquilo que a gente perdeu e que a gente precisa ter de volta. Então, é a convivência, é o encontro. É o meu aluno do primeiro aninho que vai assistir o sarau do 5º ano e poder apresentar também a sua fala para ele. É o aluno da 3ª série do médio que vem contar o que é o Rio, depois de visitar o Rio Negro na Amazônia, para os 3º anos que estão estudando o Rio Pinheiros aqui perto da gente. Então, esse tipo de encontro, esse tipo de troca, isso precisa sobreviver. Isso tem que estar presente, né? Então, para a gente do Gracinha, isso é muito importante. A gente precisa ir ao encontro de outros grupos e de outras comunidades. Disso a gente não abre mão. Por outro lado, como você disse, o digital, ele nos oferece algumas possibilidades que são enriquecedoras. Quer dizer, o envolvimento das famílias e o envolvimento dos pais nos processos vai ganhar um relevo novo com o digital, né? Vamos ter a contribuição de gente nova
para dentro da escola, né? E a escola precisa estar aberta para isso. Da mesma forma que a escola precisa utilizar o digital para aprender mais sobre o caminho que os estudantes estão fazendo. E o digital permite isso. De um lado, eu preciso garantir o afeto, eu preciso garantir que esse calor que é próprio daquele espaço esteja presente. Eu preciso do pátio em que os diferentes se encontram, que as diferenças explodem, eu preciso daquela correria estudante, novas fontes, de buscar além dos muros da escola. Tá Enfim, baleando aí. caiu de novo, né? É, mas agora estamos te ouvindo. Enfim, eu acho que é isso. Quer dizer, eu preciso aproveitar o digital para ampliar as possibilidades de buscar conhecimento, né? De levar os meninos a outros conhecimentos, criticamente, olhando para esse conhecimento de uma forma cuidadosa e crítica. Olhar o digital como espaço para troca, para valorizar a troca, compartilhar o seu saber, não só mais com o público da escola, mas com públicos, né? Eu não preciso mais levar os meninos a Portugal, como eu fiz em 2001, mas eu posso estar em contato com a escola de Portugal e construir junto com ela caminhos novos a partir desses recursos digitais. Eu tenho que aprofundar essas coisas, né? Eu tenho que valorizar e mergulhar nesses caminhos. Me parece que esse é a grande contribuição que o digital tem para a gente. E fazer com que a escola continue sendo o espaço do encontro, o espaço do convívio, o espaço em que a gente aprende no conflito, né? Esse lugar precisa ser valorizado. Você começou falando de como está difícil, nesses tempos em que a gente vive, né? Dialogar tão cheios de radicalismos que estamos. A escola tem o papel, tem o lugar da escola delas, né? Então, esse Ó, eu vou aproveitar. Deu uma cortadinha aqui no final, você estava num discurso tão bonito do lugar da escola ser o lugar da diferença, o lugar dos diferentes se encontrarem, dialogarem, conviverem, né? Da gente ser o primeiro espaço onde eu venho com as minhas crenças de família, eu venho com a minha personalidade, eu sou muitas vezes a única criança naquela casa, então tudo gira ao meu redor e de repente eu vou dividir. Eu vou ter que esperar 17 outras crianças falarem isso. Eu estou falando de escola particular, hein? Não estou falando de escola sim, pública. sim. 17 outras crianças contarem do fim de semana delas. Eu vou ouvir 17 vezes e falar uma. Imagina uma criança que dentro de casa, toda vez que ela começa a falar, todo mundo tem que parar, porque tudo espera por ela. Ela passa dentro da escola magicamente para a relação 1/17 do tempo pode ser dela, no máximo. Ela tem que ouvir 17 vezes mais do que ela pode falar. Então, assim, cara, é o espaço por excelência do aprendizado da convivência. E isso realmente a gente precisa necessariamente voltar. Eu acho que aqui, ó, o Mauro Ti concordou com você e disse: convivência é a maior perda, porque conteúdo é fácil, a gente consegue dar outro jeito. Eu queria terminar com uma última pergunta polêmica, que eu gostei muito da Graziella. Ela ainda estava falando em relação ao último bloco, do que a gente gostou. Ela falou, ó, sinceríssima, hein? O que eu gostei, o que eu achei legal dessas aulas à distância foi acordar mais tarde. E essa aí, Wagner, é uma boa polêmica, porque estudos comprovam, e eu vi que o Altair estava nos assistindo, e ele estuda bastante a parte de sono, laboratório de sono, neurociência, não sei o quê, e muito estudo comprova que é ruim para crianças e adolescentes acordarem tão cedo para estudar, não é bom para eles. E aí, hein? A gente viu alguma coisa sobre isso? Porque as aulas estão começando um pouco mais tarde na pandemia. E As aulas aí? estão começando mais tarde. As aulas estão mais tarde. Os tempos estão diferentes, não é?
Então, é uma oportunidade para todo mundo parar para pensar como é que você reorganiza esses aspectos que parecem imutáveis da escola. A divisão dos 50, 70 minutos, bimestres, trimestres, quer dizer, toda essa discussão sobre o tempo, ela vai ter que ser colocada para a escola. Até porque, como a gente sabe, 2021 chega e 2020 não acabou, não é? E a gente vai ter que levar 2020 para 2021. Então, há toda uma discussão sobre isso, além dessa questão que você traz, quer dizer, a questão do acordar mais tarde, a gente viu que deu certo. Será que eu tenho que passar todo o tempo na escola? Será que eu preciso passar 5 horas e tanto dentro da escola? Enfim, tem aí um monte de novas questões que foram colocadas para a gente que trabalha com isso, né? E novas possibilidades que foram. Tem muita coisa nova aparecendo e a gente vai ter que trabalhar muito para entender tudo isso ainda. Caiu outra vez. Não, mas agora você voltou. Eu queria te agradecer muito, Wagner, por essa conversa inspiradora com a gente. Apesar de todas as dificuldades de conexão, acho que foi um papo muito bom e acho que foi muito representativa essa experiência, da experiência que a gente está tendo de EAD, que é isso, o professor e os alunos têm que se virar com a conexão que tem e tem que fazer O que tem para hoje. a conversa acontecer, né? O melhor que a gente pode fazer com o que a gente tem para hoje, e eu acho que a gente conseguiu entregar isso belamente, como os professores e os alunos estão também se virando para fazer acontecer com o que tem, do jeito que tem. E eu realmente queria terminar com esse voto de que a gente, já que a gente teve que passar por isso, e já que a gente passou por isso e que isso foi inevitável, que a gente consiga, de fato, não se acomodar e fazer essas reflexões do que, bom, já que a gente teve a oportunidade de viver outras coisas, como é que a gente consegue transformar, que a gente consiga carregar algumas coisas, porque eu acho que tem aprendizados muito valiosos realmente. Queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente na live, que participou, que mandou beijo para o professor, que mandou beijo, que ficou feliz, que nunca tinha visto o rosto da voz, que está acostumado com a minha voz, mas nunca tinha visto os meus belos cabelos desbotados de quarentena. Muito obrigada, gente, pelo carinho, vocês são demais. Tchau, Bom, Wagner. Tchau, também... galera. Tchau. Até. Pode agradecer, Wagner. Agradece que a tua conexão tá boa. Aproveita. Queria agradecer você pelo espaço, por a gente poder conversar. Eu queria agradecer aos meus professores, a equipe da escola, que nesse momento está pensando muito, está trabalhando demais, mas está conseguindo fazer uma escola bacana e torcer para que a gente consiga que a educação nesse país avance após esse momento tão difícil. A gente consiga aproveitar para fazer a educação desse país avançar. Enfim, é isso. Obrigado. Obrigada, gente. A gente fica por aqui. Semana que vem a gente tem mais uma live do Mamilos. E, peraí que eu vou ver qual é a atualização do Alê, do Potinhas. Olha, não recebi aqui o aviso de que o Mamilos já está no ar, mas eu sei que ele já está editado. Então, na sequência, não sei que horas, fica aí o mistério, porque é sempre muito bom, o mistério, o suspense. Daqui a pouco está no ar o Mamilos dessa semana, que vai falar sobre luto. A gente está no ar há 5 anos, a gente nunca falou sobre luto, é a primeira vez que o Mamilos tem um programa para falar sobre luto. Então, daqui a pouquinho, nos agregadores de podcast, na plataforma que você prefere, vai lá que já está o Mamilos no ar. Tá bom, gente? Obrigada e até semana que vem. Tchau. Tchau.